Já estamos de volta com o Hora Geral. Estamos conversando no programa de hoje com o Sérgio Aquino, consultor portuário, né? Muitas perguntas chegando pelo 3041-6777. Mas agora vamos conhecer, amigos do Hora Geral, a movimentação nesta manhã de sexta-feira. O Sistema Anchieta Imigrante está funcionando com 5 pistas na direção do litoral e outras 5 sentido Planalto. Há neblina em alguns trechos de serra e por isso o motorista deve ter atenção redobrada. Nas rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônigo Domênico Rangoni, o trânsito flui normalmente. Visibilidade é boa, mas temos que lembrar que a pista está escorregadia em alguns trechos. Veículos com placas finais 9 e 0 não podem circular no centro expandido de São Paulo das 7 às 17 e das 5 às 8 da noite. Atenção, atenção, Balsas, Santos, Guarujá, 6 embarcações, 10 minutos de espera. Guarujá, Bertioga, 1 embarcação, 15 minutos de espera. E São Sebastião e Ilhabela, 1 embarcação, 30 minutos de espera. Então, muita cautela, uma boa viagem para você. 7 horas e 28 minutos. Uma frente fria vinda do sul do país deixa o tempo encoberto de hoje até domingo. Essa é a previsão, né? Também estamos aguardando um pouco de chuva no final de semana. Para esta sexta, a máxima varia entre 23 a 19. Já no sábado e domingo, a temperatura fica entre 19 e 22 graus. Vamos voltar a conversar com o Sérgio Aquino, que é consultor portuário. Sérgio, quando eu falo consultor portuário, você foi secretário de assuntos portuários, mas você sempre teve envolvimento com o porto. A gente já teve a oportunidade de conversar desde a década de 70. Então, o porto para você não é só o seu trabalho, mas é a sua paixão, eu diria assim. Procede? Procede, Douglas. A atividade pública foi uma etapa da minha vida, não é? Que começou em 2005 e se encerrou em 2012. Eu atuava... Por que encerrou? Você não pensa mais em voltar à política? Não, isso foi uma etapa da minha vida, onde eu aprendi muita coisa, vivenciei muitas experiências, mas foi uma etapa. Eu acho que uma das coisas fundamentais do ser humano é entender cada momento, sim, tirar as lições de cada momento, mas não perder a noção de qual é a sua atividade e o seu objetivo claro de vida. Isso não significa que eu não continue discutindo, e como nós estávamos aqui discutindo e pensando a cidade, como qualquer ser humano, como qualquer cidadão da nossa querida cidade de Santos. Mas retornei, não é que eu mudei meu rumo de vida, eu retornei à minha atividade profissional, que eu já atuo, como você disse, eu atuo no segmento portuário desde 73 e esse meu escritório de atividades portuárias tenho desde 2001 com a equipe que continuou trabalhando lá enquanto eu estava na minha função pública. Você sabe por que eu fiz essa pergunta, Sérgio? Porque a população, não é que ela não tenha o entendimento, ela não tem a informação correta. Por exemplo, as pessoas falam assim, poxa, Douglas, você se elegeu vereador e você na TV pode? Eu falei, pode. Porque eu faço um programa das 7 às 8 e depois eu tenho o resto do dia para dedicar à minha atividade política. E o Sérgio Aquino? Sérgio Aquino, você está na prefeitura, está desempregado? Então as pessoas pensam isso. Mas não, a gente sempre teve essa atividade profissional que nós aliamos com a política. Me corrija, por favor. E não deixamos de contribuir com a cidade de forma alguma. Olha, a gente precisa ter clareza de que existe vida além da função pública, né? Existe vida e a nossa atividade, a gente tem que ter maturidade para isto. É muito importante as pessoas terem clareza das pessoas que têm a atividade pública como a sua função profissional, de maneira, vamos dizer, entre aspas, ad eterno, sim, e as pessoas que tenha isto como um momento, como uma atividade complementar. E não estou aqui recriminando quem tem a função pública como uma profissão ou a função política como uma profissão. Aliás, o país, qualquer nação, precisa disso. E isso é outra coisa que também nós precisamos amadurecer, viu, Douglas? Porque as pessoas reclamam e questionam disso. Ah, mas ele é um político profissional. Só que a pessoa que se dedica a esta atividade de maneira completa o tempo todo, é muito difícil ela depois retornar para a vida privada, porque as empresas
fica, mas você foi político, né? Não querem dar emprego, não dão oportunidade. É verdade. Então nós temos que valorizar também as pessoas que se dedicam à função pública, à função política de maneira cotidiana. Sérgio Aquino, vamos falar então no assunto que você conhece muito bem, que é com relação ao porto. Uma discussão muito grande lá na ponta da praia, os terminais de grãos, causando um problema enorme para aquela população. Ali é um local que muitas edificações estão sendo construídas e existe uma discussão, ou seja, que a CEPES, que é a Secretaria Especial de Esportes, vem aqui o secretário e fala assim, não, vai poder haver construção de terminais de grãos. Aí a Prefeitura de Santos tenta barrar, impedir. Nós aqui cobramos das autoridades do governo federal que eles precisam conhecer a nossa realidade do que de Brasília, num gabinete, falar pode arrendar a área, pode ter área de grãos na ponta da praia. Essa discussão, eu acredito que esteja próxima de um entendimento. Quem que você acha que ganha? A cidade de Santos ou o governo federal? Douglas, quem tem que ganhar com isto é a cidade e o porto local. Nós não podemos ter a questão de governo municipal ou governo federal ou estadual. Agora, inicialmente, destacar e parabenizar a ação do prefeito Paulo Alexandre de ter tomado uma ação corajosa de questionar isso. Agora, Douglas, a questão de grãos na ponta da praia não é uma questão que surgiu agora. O problema é que o governo federal mudou a lei portuária e o comando e a decisão disso saiu da questão local. Em 2006, Douglas, 7 anos atrás. 2006, eu fui inclusive relator do grupo que discutiu o PDZ no CAP. Naquela época... O que é PDZ? Explica para os PDZ é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto. Como você ocupa as áreas portuárias. E quem tinha competência pela lei anterior para tratar disso era o CAP, Conselho de Autoridade Portuária. Em 2006, quando nós aprovamos o PDZ, o novo PDZ do Porto, tem um capítulo claramente dizendo que a operação de grãos da ponta da praia, a Codesp deveria fazer um plano para transferir isso ao longo do tempo para outras regiões. Por exemplo? Por exemplo, na época sugeriu-se Sabuó ou Alemoa, mas o antigo presidente da Codesp, José Roberto, antes de sair da Codesp, ele já tinha deixado um PDZ pronto que as novas licitações de grãos aconteceriam na Conceiçãozinha, no Guarujá, lá onde tem aquele programa de remoção da população para conjuntos habitacionais. E nós estamos falando dos contratos que estão vencendo, porque o CAP definiu à época, em 2006, o seguinte, olha, tem que respeitar os contratos até o seu final, mas, em resumo, não se faz nenhuma nova licitação de grãos na ponta da praia. A região seria reorganizada no sistema viário, aquele conflito do trem com os caminhões, reorganizar a atividade de containers. Então, isso estava aprovado em 2006. O problema é que agora, com a nova lei... Que é 595? Era a medida provisória 595, que virou a lei 12.815. Esta nova lei, a essência dela, Douglas, tirou todo o poder de decisão local... Que seria do CAP. Que seria do CAP, da Codesp e das decisões locais, e transferiu tudo para a CEP, para o governo federal. Agora, isto ainda é competência de legislação municipal. O município, o prefeito mandou o projeto de lei da nova lei de uso e ocupação do solo. Que foi discutida Câmara ontem já votou em primeiro. É importante votar em segunda. Por quê? Porque o município aprovando a lei, dizendo que lá não pode ter grãos, se esta lei for sancionada antes que o edital de licitação seja publicado, o edital não terá sustentação legal. Então é muito importante a Câmara dos Vereadores agilizar a votação. Não existe essa questão de que é área federal. É área do governo federal, mas a Constituição de 1988 diz que quem legisla sobre uso e ocupação do solo é o município. Sérgio Aquino, agora umas perguntas, né? Como é bom, você fala do Porto, Sérgio, como um grande conhecedor, isso é importante. Antes da pergunta, rapidamente, só para a gente terminar essa questão do Porto, e com relação à negociação recente da Estiva e a Embraporte, parece que você teve uma participação importante aí nesta negociação, tanto do patronal como também do sindical. Douglas, uma das atividades do meu escritório é esta questão de negociação. Antes de ir para a prefeitura, em 2003, 2004, nós fechamos à época aquela grande negociação com a Estiva que reduziu as equipes dos avulsos.
e agora coordenamos toda a negociação que gerou a possibilidade da operação mista para todos os terminais e a contratação. E aí é importante, os trabalhadores, as empresas estão contratando, estão ofertando 500 vagas, salário inicial de R$ 3.500, mais os benefícios. O Ogmo tem lá nos postos de escalação todos os locais onde você tem que comparecer para trabalhar na Santos Brasil, na Libra, na Ecoporto, na Rodrimar e na BTP. Além disso, também depois que essas empresas fecharam o acordo, a Embraport fechou o acordo também. Mas essas 5 já disponibilizaram 500 vagas. Não perca essa oportunidade. Lá no Ogmo tem todos os locais onde você tem que comparecer para disputar essas vagas de emprego. O Ogmo fica na Conselheiro Neves, para quem não sabe. Não, agora é no posto de... Mas, na verdade, são nos postos de escalações. Nos postos. Você pode ir no P1, P2, P3, principalmente no P3. Você vai ver lá os locais onde você tem que comparecer e os documentos que você tem que apresentar. Peça logo a carta do Ogmo comprovando o seu registro para você disputar essa vaga. Porque o Ogmo fica, o órgão gestor de mão de obra fica na Conselheiro Neves. Mas ele está se transferindo todo agora para o P3. Eles estão desativando a Conselheiro Neves. E olha, é uma boa notícia, Sérgio, porque não são 5 vagas, não, são 500 vagas. Então isso é importante que o trabalhador, porque daria um outro programa ali, 8.680 de 93, que caiu agora, depois da... Infelizmente. Da 5, acabou modernizando os portos, mas não modernizando os trabalhadores. Faltou treinamento. As empresas recolheram valores altíssimos para o governo federal fazer treinamento e o governo nunca conseguiu desenvolver um programa de treinamento dos trabalhadores. Aí a gente acredita, não digo essa culpa ou essa falha, ao governo federal ou ao Senep? Não, governo federal. O Senep ele era o instrumento para fazer isso, só que ele precisava o repasse das verbas. E como não vinham, na época quando eu estava na secretaria, nós fomos atrás de verbas. Nós fizemos convênio com o Ministério do Trabalho, porque essas verbas vão para a Marinha, né? E 2,5% sobre toda a folha de pagamento, toda empresa portuária recolhe para a Marinha para treinamento. E essas verbas não vinham para treinamentos modernos. Então nós fizemos parceria com o Governo do Estado, com o SEST Senat na época e com o Ministério do Trabalho. É triste a gente falar isso, né? Mas a gente tem que elencar aí os responsáveis e fazer com que a população e os órgãos, né, possam cobrar do governo federal. A gente fala do maior porto da América Latina. Sérgio, tem pergunta chegando. O Bruno Alves, ele é do Estuário em Santos. Aquino, você ficou chateado com algumas pessoas que lhe ajudaram na campanha para prefeito em 2012? Não. Principalmente as que ajudaram, eu fiquei muito agradecido. Eu acho que foi um momento gratificante, agradeço muito a Deus a oportunidade que eu tive de poder vivenciar essa nova etapa da minha vida. E uma coisa que quando terminou o processo, logo no domingo à noite da eleição... Dia 7 de outubro. Nós nos reunimos lá no diretório lá e eu disse, eu estava com toda a minha família, olha, uma coisa que eu saí satisfeito foi poder terminar esse processo olhando nos olhos dos meus filhos, dos meus parentes, meus amigos, sem ter nada que me envergonhe. Então, agradeço muito a todos os que nos ajudaram, os que participaram desta empreitada, desta grande experiência. E agora como retornei à minha vida. Você continua no PMDB, Sérgio? Continuo. Vai continuar no PMDB? Sim, não tenho por que fazer qualquer mudança de princípio nessa linha. Não tenho mais nenhum projeto político, nada disso, mas me mantenho coerente com onde eu estava. A palavra que você falou é que eu ia falar. Você demonstra coerência. Por quê? Apesar do processo que passou, você continua no partido e, acredito eu, você quer colaborar com o partido. E as pessoas que participam de alguma sigla, de alguma agremiação partidária, elas não precisam necessariamente serem filiadas para sair. Elas podem se filiar e ajudar o partido de alguma forma. E acredito que o PMDB pode contar com a sua ajuda. Eu estou sempre à disposição, não tenho nenhum projeto e não pretendo realmente, quando eu retornei à minha vida privada, de maneira absolutamente concreta. E acho que a gente tem que respeitar as posições e os entendimentos de qualquer pessoa, Douglas. Continuo lá porque não tenho nenhum objetivo e nenhum sentido de fazer qualquer mobilização política. Mas eu vejo aí uma perspectiva positiva para você em 2014. Por exemplo,
Tem o Paulo Scarpa, que vai sair candidato pelo PMDB, e os jornais já indicam hoje que ele já está conversando com o PTB. Talvez o PTB possa indicar o vice. Né? Ou seja, vai ser uma disputa acirrada em 2014 com relação ao governo do Estado de São Paulo. Vamos deixar isso mais para frente. Vamos às perguntas, que já eu tenho que chamar o intervalo. O Murilo Brito: as empresas portuárias vão contratar mão de obra da própria cidade? Não é certo valorizar o que é daqui? A questão é a seguinte, as empresas portuárias, como eu disse agora, essas 500 vagas, a nova lei, a Lei 12.815, ela diz que tem que contratar exclusivamente dentre os registrados do ógmo. Então, esses registrados tanto podem estar morando em Santos quanto no Guarujá, eles atuam aqui no Porto. As empresas estão trabalhando com esta ótica de contratar esses trabalhadores. 7h42, eu tenho que chamar o intervalo, tem muitas perguntas, Sérgio Aquino. Eu vou procurar ser mais rápido no próximo bloco para que a gente responda as perguntas, para que você possa responder aos nossos telespectadores. Eu volto já com Hora Geral, é muito rápido.